E para mim realmente é um privilégio muito grande hoje estar aqui com vocês. Mas antes da gente começar o nosso momento aqui, eu queria que você abaixasse a cabeça mais uma vez. E nós já oramos aqui, mas agora eu queria dar a oportunidade de você falar com Deus e se colocar diante de Deus mesmo. Eu não sei o que te trouxe aqui essa noite, mas o nosso desejo é que você possa sair daqui transformado da maneira que você entrou, principalmente transformado pela palavra de Deus. Deus, mais uma vez nós te agradecemos, porque se estamos aqui, é porque o Senhor tem conduzido a nossa vida, e o Senhor tem nos abençoado muito. Por isso nós somos gratos pelo teu amor, já demonstrado na cruz por meio de Jesus. E o nosso desejo, Deus, é que mais uma vez o Senhor possa conduzir a nossa noite, nos ajude a entender mais a tua palavra, me ajude a não atrapalhar meus irmãos de entendê-la, mas que por meio do teu Santo Espírito nós possamos ser transformados por ela. Deus, nos abençoe. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Galera, nós estamos vivendo hoje numa sociedade que está cada vez mais crescente o número de pessoas obesas, né? Não vou usar pessoas obesas, pessoas acima do peso. E se você já é como eu, já observou ao seu redor, né? Não precisa olhar aqui não, tá? Mas as pessoas estão cada vez ficando mais acima do peso, né? E para você descobrir se você, né, é uma dessas, né? Existe um cálculo, né, do IMC, né? Se você já ouviu esse termo, é o índice de massa corporal. Para você descobrir esse índice de massa corporal, você precisa pegar o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado. E o resultado dele, se for acima de 25, né, o resultado desse cálculo é acima de 25, provavelmente você está correndo um sério risco de saúde, né? Eu fiz o meu, deu 24. Eu sou magrelo, mas já estou ficando já com peso acima do normal, né? E o mundo que existe hoje, ele está mais ou menos, existe mais de 2 bilhões de pessoas que estão acima do peso. E esse número em 1980, ele era 875 milhões. De lá para cá, ele quase triplicou. E o país que lidera esse ranking de pessoas obesas é os Estados Unidos, seguido de China, Índia, Rússia e Brasil. O Brasil hoje ele se encontra no 5º país mais gordo do mundo. E o levantamento, ele aponta que 52% dos homens brasileiros estão acima da média. Estão acima do peso. Só que o pior é que as mulheres é 58%. Ou seja, as mulheres estão mais gordinhas que os homens. E esse número de pessoas acima do peso, eles não só afeta pessoas adultas, mas ele pega crianças também, né? Diz a pesquisa que crianças de 5 a 9 anos de idade, 33% delas estão obesas. E a obesidade, galera, ele é um dos principais problemas que a saúde pública hoje do nosso país tem enfrentado. Então não é um negócio para a gente, né, tratar como algo normal, é um negócio muito sério, onde as pessoas da área têm trabalhado muito para tentar combatê-la. E diz os pesquisadores que uma das causas, né, maiores dessa obesidade é o sedentarismo em todos os níveis. Ou seja, as pessoas estão comendo muito, mas estão esquecendo de se exercitarem, de praticarem atividades para perder essas calorias que elas adquirem com a comida. E a vida moderna hoje, ela é marcada por falta de atividade física. Né? Você já deve ter percebido isso, né? Talvez você é um desses que não faz atividade física, né? No meu caso, eu também sou um desses. Mas a questão é que as pessoas estão comendo muito e praticando muito pouco exercício. E por conta disso, elas estão engordando. Nós somos uma geração que está sendo que é muito preguiçosa. Né? Nós somos a geração que não corre mais atrás de pipa. Essa aqui foi lembrando do rico, né? O rico ainda corre. Mas é uma geração que não corre mais atrás de pipa, as pessoas não suam mais na rua em brincadeiras, né, de rua. Você não se cansa correndo atrás de uma Betis. Essa semana mesmo, né, na verdade no domingo, eu comecei a participar do Kalel e ajudando as crianças, ajudar ali no ensinamento de crianças de 3 a 4 anos de idade. E uma das atividades que nós fizemos ali com elas era pintar um peixinho desse tamanho.
E nós demos para elas, e depois de 1 a 2 minutos mais ou menos, uma delas vieram para mim e falou: tio, eu já estou cansado de pintar um peixe desse tamanho. Você imaginem essa criança daqui para frente, né? Mas nós somos uma geração que está ficando cada vez mais preguiçosa. E hoje a maneira, até os jogos nossos, né? A maioria dos jogos são todos jogos virtuais. A única coisa que você faz é sentar numa cadeira e o máximo que você sua é o dedão da sua mão, de tanto controlar, né? Mas a ideia é que nós estamos comendo muito e praticando muito pouco. E uma dieta saudável, vai dizer, né, as pessoas da área, que ela precisa ter o equilíbrio entre comer e praticar algum tipo de atividade física, né? Para nós vivermos de maneira saudável, precisamos de uma dieta, senão nós corremos o sério risco de estarmos dessa porcentagem das pessoas que estão acima da média. Por isso, galera, eu não sou nenhum nutricionista, muito menos nutrólogo, mas a ideia aqui nessa noite é a gente conversar um pouquinho sobre como a gente ter e adquirir uma vida espiritual saudável, né? A ideia aqui não é a gente conversar só do nosso corpo físico, né? Na verdade não é do corpo físico, mas o tema do nosso tempo aqui essa noite é conversar sobre como adquirirmos uma dieta espiritual. E a pergunta que eu faço para você, né, na verdade, para a gente entrar na mensagem, é que você fique com essa pergunta na sua cabeça mesmo, né? Como a gente adquire uma vida espiritual saudável? Como saber se eu não estou ficando um obeso, mas não um obeso fisicamente, mas um obeso espiritual? Por isso eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Tiago 1. Nós vamos ler o versículo 22 ao versículo 25. Diz assim, Tiago 1, versículo 22 ao versículo 25. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz em tudo o que fizer. Como o próprio nome já diz, né, carta ao Tiago, essa carta foi escrita pelo Tiago, o irmão mais velho de Jesus. E Tiago, quando ele escreve essa carta, ele direciona para os judeus, mas não somente judeus convertidos ao cristianismo da sua época. E essas pessoas, esses judeus, eram pessoas que tinham contato com as Escrituras, tinham contato com o Antigo Testamento. Só que eram pessoas que tinham dificuldade de praticar aquilo que eles acreditavam acerca do próprio Deus. Na verdade, essas pessoas, elas estavam com dificuldade de praticarem a fé que elas tinham. Por isso, o objetivo de Tiago, quando ele escreve essa carta, era encorajar a aplicação do cristianismo na maneira diária deles viverem. Né? Se você lê a carta de Tiago, você vai observar o tempo todo Tiago encorajando e exortando aquela galera a viverem de acordo com a fé que eles diziam acreditar. Né? Tiago ele vai colocar aquele povo na parede. Vai falar, se vocês acreditam nessa fé que vocês falam que acreditam, vocês precisam viver dessa maneira. Principalmente porque aquelas pessoas estavam vivendo de maneira superficiais, maneira muito rasa. Por isso que Tiago ele escreve essa carta, né? Por isso essa carta é bastante conhecida como a carta da fé em ação. O tempo todo Tiago vai falar assim, ó, se a sua fé é verdadeira, você precisa viver desse jeito. Né? Ele vai falar, se a sua fé é verdadeira, você precisa perseverar nas provações. Se a sua fé é verdadeira, você não pode fazer acepções de pessoas, você precisa tratar todo mundo igual. Se a sua fé é verdadeira, você não precisa controlar a sua língua, não pode amar o mundo, precisa amar só a Deus, e por aí vai. Por isso, né, se você tem uma dificuldade de saber se você tem uma fé realmente verdadeira ou não, leia e estuda a carta de Tiago, que ele vai te ajudar muito nisso. E a carta de Tiago, ele nos ajuda a avaliar. A ideia aqui é a gente avaliar a nossa fé e ver se nós
A fé que nós acreditamos, ela realmente é verdadeira ou é uma mentira. O próprio Tiago vai falar aí no capítulo 2, versículo 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Né, a ideia de Tiago aqui, ele vai falar que sua fé é verdadeira, ela precisa ser demonstrada por meio das obras, por meio da sua maneira de viver, por meio das suas atitudes, do seu estilo de vida. E uma maneira que ele vai dizer para nós aqui essa noite é que se nós temos uma fé verdadeira, nós precisamos se comportar de maneira certa diante daquilo que nós ouvimos acerca do próprio Deus, acerca da palavra de Deus. Por isso, Tiago ele vai nos passar uma dieta saudável, de como nós vivermos espiritualmente de maneira saudável, onde a gente não vai se prejudicar e nem está principalmente se enganando. Por isso, a primeira coisa que Tiago vai nos chamar a atenção aqui, por meio desses versículos, é no versículo 22, que ele vai falar que o conhecimento da palavra de Deus, sem prática, ela é enganoso. O conhecimento da palavra de Deus sem a prática, ele é enganoso. Olha o versículo 22, o que diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Mas antes da gente ficar nesse versículo, uma coisa que é muito importante a gente observar aqui, é que Tiago ele não é contra você ouvir a palavra de Deus. Até porque se você voltar um pouquinho aí no versículo 19, por exemplo, ele vai orientar aquela galera, vocês precisam ouvir a palavra de Deus, vocês precisam estar atento para ouvir a palavra de Deus. No versículo 21 também, ele vai dizer que vocês precisam aceitar humildemente a palavra implantada. E para você aceitar, você precisa o quê? Ouvir. Então, para a gente demonstrar uma fé verdadeira, nós precisamos ouvir. Só que o ponto de Tiago aqui, do versículo 22 para frente, é que ele vai dizer o seguinte: vocês precisam ouvir. Só que, galera, não é só isso. Vocês precisam de algo mais, além de ouvir. Vocês precisam praticar. Vocês precisam ser praticantes da palavra de Deus. E é interessante que ele já começa com um verbo no imperativo, o verbo ser, que nos leva a uma ideia de mandamento, de uma ordem. Ou seja, nós não temos opções. Aquela galera não tinha outra opção a não ser serem praticantes da palavra de Deus. E quando a gente lê isso aqui, é meio que óbvio a gente pensar que aquela galera estava tendo dificuldade para praticar a palavra de Deus. Senão Tiago não tinha escrito isso. Por isso que ele vai exortar eles. Galera, preste atenção, vocês estão ouvindo demais. Só que vocês só estão ficando nessa de só ouvir. Vocês precisam praticar além disso. E o que é interessante é que Paulo ele identificou esse problema também. Lá em Romanos 2, versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo também identificou esse problema. Ele vai dizer, você não vai ser justificado diante de Deus pelo aquilo que você ouve, mas sim pelo aquilo que você pratica. Principalmente, galera, porque havia naquela época desenvolvido entre os judeus um grande apreço por ouvir a lei, a leitura da lei e a exposição da própria lei nas sinagogas. Então aquela galera, eles se gloriavam pelo fato de só ouvirem a palavra de Deus. Esse povo que Tiago escreve aqui, eram pessoas que frequentavam igrejas, pessoas que frequentavam a EBD, que frequentavam reuniões de estudo bíblicos. Só que o problema deles eram pessoas que só eram frequentadores, mas que não praticavam aquilo que ouvia. Por isso que ele vai falar, galera, pratique. E essa ideia aqui, quando ele usa essa palavra praticar aqui, é a ideia de um ator que quando ele entra em cena, ele não faz nada mais e nada menos do que aquilo que está escrito no seu script. O ator, quando ele vai participar de alguma coisa, de alguma cena, por exemplo, ele não entra lá e, agora eu não vou fazer isso. Ele faz nada mais e nada menos aquilo que o próprio script está dizendo. E aqui a ideia de Tiago é a mesma coisa. Vocês precisam praticar aquilo que vocês têm ouvido. Você não precisa praticar mais nem menos, mas aquilo que você tem ouvido. Mas a pergunta que o texto vai fazer para nós é como nós temos reagido à medida que nós ouvimos a palavra de Deus. Será que realmente nós temos lutado, galera, para praticar as verdades que nós temos aprendido? Será que nós temos agido como atuantes da palavra de Deus?
ou meros espectadores? Que a gente vem para cá todo sábado, senta num banco legal, presta atenção, que nem agora vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, mas você sai pelaquela porta e tudo que foi dito aqui, você esquece. Você tem agido como um mero espectador, ou alguém que tem sido atuante, alguém que tem realmente praticado a palavra de Deus. E Tiago vai falar o porquê que ele orienta essa galera a praticar. O próprio versículo vai dizer, para eles não se enganarem. Aquele povo ali, eles tinham a ideia de, o fato deles ouvirem a palavra de Deus, eles tinham a ideia de que eles tinham algum privilégio, algum benefício nisso. E pelo fato deles frequentar a igreja e ouvir, isso significava que eles tinham um bom relacionamento com Deus. Só que Tiago vai falar para eles, cara, vocês estão se enganando. O fato de vocês só ouvirem, isso não significa nada, vocês estão enganando vocês mesmos. E é interessante que o texto não vai falar que ele está enganando o próprio Tiago. Não vai falar que ele está enganando o pastor da igreja daquela época. Eles não estavam enganando pai, nem mãe, muito menos Deus. Eles estavam enganando a eles mesmos. Será que nós não temos sido pessoas iguais a que Tiago escreve essa carta? Pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, sábado após sábado, mas que não têm feito nada com ela, têm vivido de qualquer jeito. Pessoas que só ouvem, mas que não praticam aquilo que ouvem. Infelizmente, muitos de nós achamos que nós temos um relacionamento com Deus só porque a gente frequenta o Inova. O fato de você vir aqui essa noite, tem a tendência de você pensar que sua vida com Deus está da hora. Estou vindo no Inova, a galera está me vendo. Mas galera, Deus ele não está preocupado se você vem no Inova ou não. Deus está preocupado se aquilo que você tem ouvido no Inova, você tem praticado lá fora, na sua semana, no seu dia a dia. Porque na verdade, muitos de nós têm se tornado colecionadores de sermões. Se eu fizer a pergunta para você, quantos sermões você já ouviu até hoje? Se eu conseguir puxar aí no seu HD, quantos sermões você já ouviu até hoje? Quantos estudos bíblicos, quantas EBDs você já frequentou? Quantas leituras diárias, devocionais que você já fez? E existe uma famosa frase de um físico que fala que toda ação gera? Toda ação gera? E o que tem gerado em você todo esse conhecimento da palavra de Deus? Toda essa ação de você conhecer Deus, de você ouvir sobre Deus, o que isso tem gerado em você? Por isso que Tiago está orientando essa galera aqui a não apenas ouvirem, mas a praticarem. E é interessante que nesses 4 versículos aí, Tiago ele vai fazer a referência à palavra prática 4 vezes, e ele vai fazer referência à palavra 4 vezes também. Existe 4 vezes a palavra prática e 4 vezes palavra, aí nesses 4 versículos. Isso vai nos levar a entender que nós precisamos ter um equilíbrio. Do mesmo jeito que eu como, eu preciso exercitar, senão eu fico obeso. E do mesmo jeito que eu ouço, eu preciso praticar. A intensidade tem que ser a mesma, galera. A mesma intensidade que você vem para ouvir, tem que ser a mesma intensidade para você praticar. E a ideia de Tiago é essa, principalmente, se você não prestar mais nada atenção no que eu vou dizer daqui para frente, se você não prestou nada do que eu já disse, eu queria que você só gravasse o seguinte, que Deus, Ele não está interessado no quanto nós sabemos, e sim o quanto nós vivemos. Deus, Ele não está interessado no quanto nós sabemos, e sim no quanto nós vivemos, principalmente porque a prática, ele é um elemento fundamental e indispensável para a vida cristã. Não tem como você falar que você é um crente, um cristão verdadeiro, se a sua vida não condiz com a sua vida de prática, daquilo que a palavra de Deus vai dizer. Você está enganando você mesmo, você está sendo mentiroso. E interessante que Tiago ele vai nos dar um exemplo de como é essa pessoa que ouve, mas não pratica. Nos versículos 23 e 24, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, ele vai dizer o seguinte: aquele que ouve a palavra de Deus, a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. O que Tiago está dizendo aqui é que, se você está ouvindo e não está praticando, você é semelhante a um cara que é deparado com o espelho, mas a partir do momento que olha a sua face, vira as costas, sai e esquece aquela sua aparência. Pensa no noivo.
Eu não vou citar nome de pessoas aqui, né, porque senão a pressão vai aumentar para o seu lado, né? Mas pensa numa pessoa que está prestes a casar, num sábado pela manhã, o dia do seu casamento, aquele dia lindo. Esse noivo, ele levanta, a primeira coisa que ele vai fazer é escovar os dentes, né, se ele é um cara meio normal, né? E ele entra ele entra no banheiro e ele se depara com o espelho. E quando ele olha naquele espelho, ele vê que bem na testa dele tem uma baita de uma espinha. As meninas vão dizer que é um monstro, né? Porque menina chama espinha de monstro. Aquele negócio grande. Só que ele vê, ele tem ciência, ele está ciente que aquilo ali é uma espinha e precisa ser tirado porque ele vai casar no final do dia. Só que é dia do casamento dele, ele tem muita coisa para fazer. Ele sai e fala assim, depois eu arrumo essa espinha. Ele sai, né, toma o seu café, tem que buscar os parentes na rodoviária que está chegando, tem que comprar a comida do almoço para fazer para a galera toda da família. Almoça, tem que ajeitar as coisas o enfeite do salão, levar as flores. À tarde ele tem que passar ainda no alfaiate, pegar o terno dele, porque ele deu uma ajustada. E ele chega em casa, ele precisa tomar banho, que ele vai casar. E ele vai e ele casa, dá tudo certo. Só que o problema é que depois que acontece a cerimônia, e a noiva, que agora é a esposa dele, em determinado momento olha para ele e vê aquele monstro na cara dele. Assim, amorzinho, você não tirou essa espinha? Ele bate na cabeça, assim, cara, eu vi essa espinha pela manhã, mas eu saí, fiz tudo o que eu tinha que fazer e acabei esquecendo. O que Tiago está querendo dizer aqui, se você tem ouvido a palavra de Deus e não tem praticado, a sua atitude é igual ao desse noivo. Você vê o defeito, você vê que precisa ser mudado, você é confrontado toda vez que a palavra de Deus é aberta. Só que o problema é que você sai, você vira as costas, e pelo fato de você não praticar, você acaba esquecendo tudo aquilo que foi dito. Se eu perguntar para a maioria de vocês, o que o pastor Paulo pregou no sábado aqui, eu tenho a leve impressão que a maioria de vocês não vai lembrar o que ele falou. E sabe por que vocês não vão lembrar? Porque durante essa semana, você não lutou nem um pouco para viver aquilo que ele falou. Galera, a gente ouve sermões a toda hora. A gente vive na era da tecnologia. Você acessa o computador, você tem acesso a vários sermões de pessoas muito boas. Você acessa a conferência o tempo todo. Mas o que adianta você ouvir tudo isso e sua vida não ser moldada e ser conformada conforme a palavra de Deus? O que Tiago está chamando a atenção aqui é isso. Vocês não podem ficar só ouvindo. Vocês precisam ir além disso. Vocês precisam praticar. E principalmente porque a prática ela vai ajudar no nosso processo de transformação do nosso coração. Por isso a vida cristã ela só faz sentido quando a gente pratica a palavra de Deus. Por isso que a maioria de nós, às vezes, a vida cristã não tem feito sentido porque você não tem vivido aquilo que ela pede para ser vivida. Você tem vivido de qualquer jeito. Por isso a gente esquece, a gente só ouve e a nossa vida está ficando cada vez mais, né, vivendo de qualquer jeito. Por isso Deus ele não está interessado no quanto nós sabemos, galera. Deus ele está interessado no quanto nós vivemos. Principalmente, Tiago ele vai continuar, né, que nós devemos lutar para praticar, pois a perseverança na prática da palavra de Deus, ela traz realização e sucesso. É o que vai falar o versículo 25 aí. Se tiver com a sua Bíblia aberta, presta atenção. Ó, fala assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo que fizer. Tiago, agora no versículo 25, ele vai dar o resultado da pessoa que pratica a palavra de Deus. Nos versículos anteriores, ele diz, ó, se você não praticar, você vai ser semelhante ao noivo lá. Você vai olhar, vai ser deparado com a palavra de Deus, mas você vai viver, né, totalmente de forma errada. E aqui ele vai falar, se você praticar, você vai ser feliz em tudo o que você fizer. Interessante que ele começa o versículo com a conjunção adversativa mas, dando ideia contrária a tudo que foi dito antes. Se você não pratica, você é semelhante a isso, mas se você praticar, você vai ser feliz em tudo o que você fizer. E provavelmente aquele povo judeu ali, eles estavam procurando a felicidade em tudo que eles
estavam buscando a felicidade em tudo menos na prática da palavra de Deus. Infelizmente, muitos de nós é assim, galera. A gente tem buscado ser feliz em todos os lugares, menos naquilo que a própria palavra de Deus vai dizer, né? Tiago, ele alerta aqueles caras, ó, vocês querem ter felicidade? Vocês querem ser realizados? Vocês querem ser pessoas de sucesso? Pratica a palavra de Deus. Para de viver de qualquer jeito. Por isso que a maioria de nós tem vivido uma vida realmente desanimada. A gente vai conversar com as pessoas e a maioria de vocês vai falar, estou desanimado, né? A vida cristã às vezes é difícil. É difícil sim, mas a pergunta que eu faço para você é o quanto você tem lutado para praticar as verdades da palavra de Deus. E infelizmente, muito de nós não tem praticado nada. Por isso que a nossa vida acaba sendo um fardo, acaba sendo difícil. Porque a gente tem batido a cara na parede, deixando de viver conforme a vontade de Deus. O que Tiago está querendo dizer aqui, é que a partir do momento que você luta para praticar as verdades de Deus, automaticamente você começa a se conformar com a própria vontade de Deus. E Romanos vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Logo, se você faz o que a vontade de Deus diz, você vai ser feliz em tudo que você fizer. Mas o problema é onde nós temos buscado a felicidade. O que nós temos feito? Muitos de vocês estão aqui essa noite, mas ao sair daqui você vai buscar felicidade em outros lugares, que não é no próprio Deus e muito menos na palavra de Deus. E você vai se iludir com isso, porque isso não vai te trazer a felicidade verdadeira. Por isso a pergunta que eu faço para vocês, galera, o porquê você veio aqui, mais uma vez, ouvir uma pregação? O que te trouxe aqui essa noite? Para você sentar e ficar aí ouvindo um cara que nem pastor é, mas ouvir a palavra de Deus. Lembre-se que para você adquirir uma dieta saudável, você precisa comer e você precisa praticar. Muitas pessoas que descobrem que está acima do peso, graças a Deus, hoje a gente vive numa época que existem soluções, existem meios e tratamentos para que essa pessoa ela possa voltar a ter uma vida saudável. E aí tem vários tipos de tratamentos, né? Talvez você está aqui essa noite e você está se identificando como uma pessoa que está prestes a se tornar um obeso espiritual. Se é que você já não é um. Só que graças a Deus existe também um tratamento que faz com que você volte a ter uma vida espiritual saudável. E essa vida espiritual saudável, esse tratamento é principalmente por meio da prática da palavra de Deus. Talvez você está aqui e a sua vida de prática tem sido uma desgraça, tem sido vergonhosa, se é que pode se chamar de vida. Como o Renato mesmo disse, a nossa vida tem que estar em movimento. Se a sua vida está parada, significa que ela está morta. E o que Deus quer de você é que você volte, principalmente a praticar as verdades de Deus, verdades que um dia atrás você até chorou por elas, mas que hoje nem faz sentido para você, porque você não tem lutado para praticar. Nós precisamos de uma dieta espiritual, nós precisamos comer e praticar, e exercitar. Nós precisamos ouvir, galera, e praticar aquilo que nós temos ouvido. Só que é bem verdade que tudo isso, ele só é possível com a ajuda e na dependência de Jesus. Uma vida de prática na palavra de Deus, com as nossas próprias forças, a gente não consegue. E muitos de nós temos tentado viver a vida cristã sem a dependência de Jesus. Talvez hoje mesmo você acordou e você nem se lembrou que Ele existe. Está se lembrando aqui agora. E como você quer viver uma vida de prática da palavra de Deus sem a ajuda dEle? Nós precisamos dEle. Só que também, talvez, você está aqui essa noite, você está ouvindo o que eu estou dizendo, né? Principalmente a importância da palavra de Deus, a importância da prática da palavra de Deus. Só que talvez você nem conheça a palavra de Deus, e muito menos o autor dessa palavra. O seu problema não é com a sua dieta espiritual. Você não precisa ir num nutricionista. O seu problema é com o seu coração. Porque o seu coração, naturalmente, ele não quer e não está disposto a obedecer às verdades de Deus. Antes de você ir no nutrólogo, Dr. Tiago,
você precisa passar pelo cardiologista chamado Jesus. Aquele que tem poder e é o médico dos médicos, especialista em tratar corações, principalmente corações endurecidos, que vive totalmente longe da palavra de Deus. Para que você possa ter uma vida de prática da palavra de Deus, você precisa depender de Jesus. Tanto para praticar, como para começar a praticar. Nós sozinhos, galera, a gente não consegue. E parece ser meio que óbvio para muitos de vocês ouvir isso. Só que como você tem vivido a sua semana? Você tem ouvido mais uma vez um sermão, você vai sair daqui a pouco pelaquela porta. E como você vai viver dali para frente? O que Deus quer de nós, galera, é que nós sejamos pessoas que realmente vivam uma vida cristã de intensidade. Era isso que Tiago queria com aquele povo. Vocês conhecem a Bíblia pra caramba, mas só conhecer por conhecer, isso não leva a lugar nenhum. E talvez muitos de nós aqui conhecem muito a Bíblia, conhecem doutrinas, só que a maneira de viver, nossa, não condiz com isso que a gente acredita. E sabe qual é o problema disso tudo? Nós estamos enganando a nós mesmos. A gente não está enganando a galera do Inova, a gente está enganando o pastor, principalmente Deus. Deus, Ele conhece o seu coração. Você está enganando a você mesmo. Por isso, o desejo e o desafio para você nessa noite é que você saia daqui disposto a realmente a obedecer a palavra de Deus. Mas, galera, obedecer de coração. Entregar a sua vida para Ele e ser disposto, custe o que custar. Principalmente porque a palavra de Deus vai dizer para nós que se nós fizermos isso, perseverar nessa prática, nós seremos felizes em tudo aquilo que nós fizermos. Deus, Ele anseia pela sua felicidade. Só que o problema é que você tem buscado em lugares errados. E o desejo de Deus para você essa noite é que você possa buscar realmente no lugar certo, na fonte certa, naquele lugar que realmente vai conduzir a sua vida e não vai te levar você para lugares que vai fazer com que você se arrependa. Principalmente porque Deus, Ele quer nos transformar. E o único meio dele transformar a minha e a sua vida é por meio da palavra dele. Só que para isso, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. E não só apenas ouvintes. Porque senão, nós estaremos enganando a nós mesmos. Que Deus ajude eu e ajude você a sair daqui disposto a viver uma vida cristã de intensidade. Uma vida cristã de movimento. E prática nada mais é do que um movimento. Você não vive uma vida cristã parada. Deus não te chamou para você ficar parado. Deus talvez chamaria outra pessoa se fosse para ficar parado igual você. Mas Deus está te chamando para você viver uma vida cristã de intensidade. Que você saia daqui essa noite com esse desafio. Disposto a não ser apenas ouvintes. A não ser uma pessoa que ouve bastante sobre oração, mas não pratica oração. Uma pessoa que ouve bastante sobre amar a Deus, mas não ama nada a Deus. Uma pessoa que ouve bastante sobre amar as pessoas, mas não se esforça nem um pouco para amar as pessoas. Que nós possamos sair daqui dispostos a lutar, custe o que custar, a praticar as verdades de Deus. Amém? Convido você a baixar sua cabeça mais uma vez, para a gente orar. Deus, mais uma vez nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor nos incomoda, e por meio da Tua palavra o Senhor fala com a gente. Obrigado porque o Senhor não esquece de cada um de nós aqui. Obrigado porque se o Senhor nos disse o que o Senhor falou hoje por meio da Tua palavra, isso é sinal porque que nós precisamos mudar, nós precisamos agir, Deus. E infelizmente muitos de nós têm vivido extasiados, estacionados na vida cristã. Temos levado uma vida medíocre, uma vida que não sai do lugar. E nós sabemos que o desejo do Senhor, Deus, para nós como jovens, como em nova geração, é sermos pessoas que vivam em movimento, mas um movimento de prática da Tua palavra. Por isso nos ajude, Deus. Ajude nós a sairmos aqui dispostos a cumprir essa verdade, a não sermos pessoas que estamos aqui só para assistir um espetáculo, meros espectadores, mas nos ajude a sermos atuantes, que por meio do Teu Espírito o Senhor possa agir em cada coração que o Senhor trouxe aqui à noite, e nos ajudar a viver uma vida de intensidade, uma vida de entrega,
porque assim nós seremos felizes em tudo aquilo que nós fizermos. Nos ajude, Deus, porque nós precisamos e dependemos do Senhor. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.